Então, pessoal, imagine a situação que você encontra um polígono e você tem que calcular a área desse polígono sabendo quais são as suas coordenadas. Você sabe resolver? Fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar o passo a passo de você resolver bem fácil. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Hoje nós vamos ver como calcular a área de um polígono conhecendo suas coordenadas, mas é um jeito bem diferente. Antes de eu começar a explicar para vocês, já deixe seu like que você ajuda demais no nosso canal. Bem, pessoal, como você faria para calcular a área desse polígono aqui? Eu creio que você usaria o método tradicional, que é aquele método chamado de método de Gauss. O que consiste isso? Você dividir esse polígono em triângulos. Como eu faço nesse caso aqui, se eu conheço todos os vértices desse triângulo e as suas coordenadas, eu posso fazer o seguinte: dividir esse triângulo, um triângulo ABC, calculo ele, depois no triângulo ADC e depois, por último, no triângulo ADE. Somaria todas as áreas do triângulo e eu teria a área do polígono. Esse é o método mais usado, o método tradicional. Mas hoje nós vamos ver um método diferente de calcular essa área. Segue aí que eu vou mostrar para vocês. Bom, na situação aqui eu tenho o seguinte, eu tenho esse polígono aqui, um polígono de 5 lados, A, B, C, D, E, e tenho as coordenadas dele. Coordenada A, 2 e 4, B, 5 e 7, C, 8 e 5, D, 6 e 2 e E, 3 e 1. Eu quero saber qual que é a área desse polígono sem precisar usar o método de Gauss, ou seja, sem precisar dividir em triângulos e calcular a área de cada triângulo e depois somá-las. O que eu posso fazer? Inclusive, esse é um método muito usado entre os topógrafos. Lógico que hoje em dia tem as tecnologias para fazer a medição dos cálculos, mas também pode ser usado dessa forma. O que consiste em fazer esse cálculo aqui? Primeiro, você tem que separar em uma tabela com os valores de x e de y e colocar as coordenadas que você tem em cada linha dessa. Por exemplo, a coordenada A, 2 e 4, a B, 5 e 7 e assim sucessivamente até aí. Só que é o seguinte, na última linha você vai ter que repetir o primeiro par ordenado que você colocou. No nosso caso aqui é o par ordenado A, 2 e 4. Então sempre ir na sequência. No caso aqui o nosso tem o A, B, C, D, E. Seguir a ordem correta. Fez isso aqui, depois o que você vai fazer? Você vai multiplicar diagonalizado, ó, o x aqui do primeiro com y do segundo, depois o x do segundo com y do terceiro, assim sucessivamente. Depois você vai multiplicar ao contrário. No caso aqui é o x do primeiro, o x do segundo com o y do primeiro, e vai o x do terceiro com o y do segundo e vai indo. Então, vamos fazer aqui para vocês verem que é um método até simples, ok? Só não pode se perder aqui. Coloca a setinha, no caso eu já fiz aqui a setinha já certinha, correspondente, sempre diagonalizado, uma linha abaixo, tá? Vamos fazer essa primeira parte então? 2 vezes 7, tem aqui 14. Depois, 5 vezes 5, vou colocar aqui 5 vezes 5, 25. Depois, 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Agora, fiz esse cálculo diagonalizado, vou somar os valores que eu tenho. Conseguimos o resultado de 73. Agora eu vou fazer o seguinte, aquela segunda parte que eu tinha dito para vocês. Vou multiplicar agora a diagonal contrária. Então vai ser esse aqui, começando com o segundo par ordenado. Então, 5 vezes 4, vou colocar aqui. 5 vezes 4 é 20. Depois, aqui 8 vezes 7. Então, 8 vezes 7, que é 56. Fazer o mesmo processo do outro agora, que é somar. Então, vou somar todos os valores, você vai encontrar o resultado, que é 114. Agora, o que eu vou fazer com esses resultados? Vou pegar esses dois resultados que eu tive e vou subtrair o maior do menor. Então, a área vai ficar como? A área desse polígono vai ser igual a 114 menos 73, que é a menor área, tudo isso dividido por 2. Fazendo esse cálculo, nós temos o resultado de 20,5 unidades de área. Esse foi o método que eu ia mostrar para vocês, diferente daquele método tradicional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido um pouco mais sobre o conceito de área de polígonos. Bem, antes de vocês ir embora, não se inscrevam, deixar o seu like se você não deixou ainda, se inscrever no canal se não for inscrito e também deixar as notificações ativadas, porque dessa forma você vai receber os próximos vídeos que nós vamos gravar aqui no canal. Valeu e até a próxima!